Soluções sobrenaturais. Soluções sobrenaturais para questões naturais. O que eu mais amo nessa série é porque, diante de algumas questões naturais, ou seja, coisas que acontecem na nossa rotina, como problemas físicos, problemas emocionais, problemas na família, problemas financeiros, são questões naturais. Todos nós passamos por questões como essas. Geralmente a gente busca ferramentas naturais. Não, quando a gente tem algum problema físico, a gente busca primeiramente um problema natural. É um medicamento, é uma consulta com um médico. E a ideia dessa série aqui não é desfazer dos métodos naturais. A gente não está aqui para desvalorizar, por exemplo, a medicina. Muito pelo contrário, nós celebramos e acreditamos que Deus usa a medicina, Deus usa os profissionais da área da saúde, os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos, enfim, todos os profissionais. Eu tenho certeza que Deus age nisso. Mas a questão dessa série é porque muitas vezes nós corremos demais para buscar ferramentas naturais, para as nossas questões naturais, quando na verdade Deus nos equipou com ferramentas sobrenaturais para as nossas questões naturais. E é justamente sobre isso que vamos conversar ao longo dessa série, ao longo desses próximos 2 domingos também. As soluções sobrenaturais que o Senhor nos dá para as nossas questões naturais. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, é um dos textos que basicamente nos movimenta. Ele diz que nós não vivemos, vivemos por fé e não por aquilo que vemos. A gente vive por fé e não por vista. Ou seja, como é que eu posso dizer? Jesus nos desafia a viver não simplesmente pelas coisas que nós enxergamos, pelas coisas palpáveis, pelas coisas que têm explicação científica, mas Ele nos encoraja e nos desafia a viver por fé, a viver baseado naquilo que a gente não vê, e sim naquilo que a gente crê. E é justamente sobre isso que vamos falar ao longo dessa série. As soluções sobrenaturais que encontramos em Deus para as nossas questões naturais. Porque a palavra diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Muitas vezes os nossos argumentos humanos, eles não são guiados pelo Espírito. São guiados por aquilo que a gente ouviu falar, pelo que todo mundo está dizendo, né? Pelo que a vizinha falou. Gente, já ouviu falar em vizinho terapia? Sabe, estou com uma dor de cabeça, aí chega a vizinha, menina, e sai um chá de não sei o que lá, dá certinho, viu? Ah, é mesmo, né? Se você tomar um Rivotril, aí a pessoa pega e vai na onda do vizinho, né? Tem as soluções naturais e tem as soluções vizinhais. Muitos de nós corremos para perguntar a opinião do outro, antes de procurar primeiro as ferramentas sobrenaturais que encontramos em Deus. Mas eu amo também porque o texto de Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você é filho de Deus, o Senhor te encoraja nessa manhã a ser guiado pelo Espírito e não simplesmente por aquilo que o seu vizinho diz. As ferramentas que temos nele são muito mais poderosas. E na primeira parte da nossa série, Soluções Sobrenaturais para Questões Naturais, nós veremos as questões físicas e emocionais. Questões físicas e emocionais. Quais são as soluções sobrenaturais que encontramos na palavra de Deus para as nossas questões físicas e emocionais? A verdade é que todo mundo aqui já foi acometido de alguma questão, algum problema, alguma limitação, seja ela física ou emocional. Mas é interessante, gente, a maioria das vezes a gente corre logo para o medicamento. A gente corre logo para aquilo que... E, gente, eu posso dizer isso até com propriedade, porque eu sou formado em farmácia. Eu sou farmacêutico. E medicamento, vou logo dizendo para você, medicamento tem coisa boa nele? Tem, mas também tem muita coisa ruim. Todo medicamento tem uma ação esperada e uma ação não esperada, que é uma reação adversa que a gente chama. Então, às vezes, a gente está correndo para o medicamento que é mais fácil, sem perceber que o medicamento também tem reações adversas. E mais uma vez, eu vou reforçar isso para ninguém sair distorcendo minhas palavras. Não estamos aqui para desfazer do trabalho da medicina. Nós entendemos que Deus age através da medicina e que alguns diagnósticos específicos precisam de uma ação médica específica. A gente entende isso e valoriza isso. Mas nessa mensagem nós queremos reforçar o poder das soluções que temos em Deus, as soluções sobrenaturais, certo?
Quero que você leia comigo lá em Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 1. É um momento em que Jesus equipa os seus discípulos para uma ação na comunidade. Ele manda os discípulos para ir pregar o evangelho, levar cura, levar o reino de Deus nessas comunidades, nessas cidades. E olha o que é que Jesus fala para os discípulos. Leia comigo, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1, está aqui. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Repita isso comigo, poder e autoridade. Poder e autoridade, guarde isso. E autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, certo, vocês vão numa jornada, vocês vão numa viagem, mas preste atenção numa coisa. Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. A orientação de Jesus, você vai viajar, porque se você for procurar, por exemplo, no Google, vou viajar, o que preciso fazer? Tudo isso aí que Jesus disse que não era para fazer, vai aparecer no Google. Leve comida, leve túnica, ou seja, leve roupa, não esqueça da escova de dente, coisas naturais, né? Só que quando Jesus enviou os seus discípulos, eu acho interessante porque ele fez exatamente o contrário. Ele disse, não leve comida, não leve dinheiro, não leve sua túnica, não leve nada disso. Mas aí o que é que ele fala no versículo 1? Mas eu lhes dou poder e autoridade. Poder e autoridade, poder e autoridade. O que Jesus está dizendo é que tudo que nós precisamos na nossa vida não são simplesmente as questões naturais, mas as sobrenaturais. Ele nos deu poder e autoridade, poder e autoridade, poder e autoridade. A questão é que às vezes a gente não está usando isso. Muitas vezes o nosso primeiro impulso é ir para as coisas naturais, é se preocupar com as coisas naturais. Se preocupar com aquilo que é palpável, com o que vestir, com o que comer. E eu não culpo ninguém aqui, porque eu sou do mesmo jeito, gente. Eu estou falando aqui a partir de uma postura de alguém que luta contra isso, que luta para cada vez mais viver menos do natural e mais do sobrenatural. É uma luta que nós precisamos ter constantemente. E eu amo porque Jesus ele fala sobre a questão das preocupações, que às vezes a gente tem até demais. Leia comigo lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, olha o que Jesus fala para a gente, quando a gente se preocupa demais. Mateus capítulo 6, versículo 26, vocês estão preocupados demais com as coisas naturais? Pois então, observem as aves do céu, preste atenção nas aves, olhe para elas, as aves dos céus. Elas não semeiam, ou seja, elas não vão lá no terreno, faz um buraquinho, bota semente, espera crescer para pegar o fruto, como a gente faz. Não, elas não semeiam. Elas não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Uau! Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? E quantas vezes a nossa maior preocupação é com aquilo que iremos vestir, com aquilo que iremos comer, quando o próprio Jesus diz, ei, se você vale muito mais que as aves, e as aves têm tudo isso, quanto mais vocês, o Pai Celestial, Ele se preocupa com todos os detalhes da sua vida, as suas necessidades, elas podem ser supridas nele. Então a sua maior preocupação não precisa ser com as coisas naturais, e sim com as coisas sobrenaturais, e sim fortalecer a sua fé. E o nosso desafio para você nessa manhã, através dessa mensagem, através dessa série, é para que você recorra cada vez mais para as soluções sobrenaturais da sua vida. Tem algo que eu gosto muito de dizer, é que geralmente a gente utiliza a oração como um ponto de chegada. Ou seja, eu preciso chegar em tal ponto para poder começar a orar. Sabe quando você tentou de tudo, aí chega uma hora que você diz assim, agora só, a única coisa que me resta é orar. Agora, meu Deus, não tem mais o que fazer, só me resta orar. Como se a oração fosse um ponto de chegada, eu espero chegar a tal ponto para poder orar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, oração é ponto de partida. Nós já começamos orando, nós já começamos declarando, nós já começamos chamando à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Essas são as nossas armas sobrenaturais. Porque aquilo que a gente vai vestir, aquilo que a gente vai comer, o Senhor já providenciou. Se Ele providencia para os passarinhos, meu irmão, quanto mais para você? Ele providencia. E aqui, mais uma vez, eu gosto de abrir esses parênteses.
Eu não estou falando que é para você deixar de trabalhar, não. O pregador disse que eu não preciso me preocupar mais, vou viver igual um passarinho agora. Tenho que viver igual um passarinho. Não, meu irmão, trabalhe, senão não vai ter salário no fim do mês. Produza, faça, seja responsável, mas que a sua preocupação não esteja nisso. O que eu estou falando aqui é sobre preocupação. Trabalhe, faça a sua parte. A própria palavra nos leva a trabalhar. Ele diz, vai ter com a formiga, viu, preguiçoso? Vai lá trabalhar, que a formiga trabalha também. Nos encoraja a ser diligentes, mas que a sua preocupação não esteja nisso. Que a sua preocupação não esteja nas coisas naturais, porque Ele cuida das nossas questões naturais com armas poderosas, sobrenaturais. Você pode celebrar o nome de Jesus por causa disso. Soluções sobrenaturais poderosas em Deus. E um dos textos mais fortes, para mim pelo menos, eu quero compartilhar com vocês, que se encontra lá em 2 Coríntios no capítulo 10, versículo 3. Olha esse texto, gente. Se preparem porque eu vou trazer muito texto bíblico, amém? Quem gosta que quando a pregação tem um bocado de referência bíblica, sabe, para a gente ver que não é simplesmente experiência humana, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Pois se prepare que hoje tem. Glória a Deus. Olha esse texto. Não, irmão, não é esse não. É 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, era aquele? Era? Obrigado, irmão. Uma salva de palmas para os nossos voluntários, que até quando o pregador erra, ele acerta. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Pois embora vivamos como homem, preste atenção nesse texto, igreja. Embora a gente viva como ser humano, como carne e osso, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora vivamos como seres humanos, a gente vive como ser humano, a gente precisa comer para poder alimentar o corpo, a gente precisa vestir uma roupa para não andar por aí de qualquer jeito, mas embora a gente viva como ser humano, não lutamos segundo os padrões humanos. Aí ele continua, as armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas, muito pelo contrário, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E ele continua dizendo, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa luta não vai ser contra as coisas humanas, não vai ser contra a carne, contra sangue, contra a gente, não. E as nossas armas, muito menos, as nossas armas elas são espirituais, ela tem a ver com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos. E como Jesus falou para os seus discípulos, ele declara para nós nessa manhã, ele nos dá poder e autoridade sobre enfermidade, sobre impossibilidade, sobre qualquer outra coisa. As soluções sobrenaturais que nós temos, as armas poderosas que nós temos, são poderosas em Deus. Se você acredita nisso, celebre o mais alto que você puder, as armas com as quais Ele nos equipou, poderosas para destruir fortalezas. E eu vou voltar já para esse versículo, mas é isso que eu quero que você saia nessa manhã, gente, com uma certeza, que você está em vantagem. Você pode fazer, olha, eu vou trazer um exercício aqui, mas é um exercício bem besta, agora só dá certo se todo mundo fizer. Olha aí, se a pessoa do seu lado não fizer, você faça, por favor. Faça assim comigo. Eu estou em vantagem, porque eu tenho as armas de Deus. Diga mais uma vez, eu estou em vantagem, porque eu tenho as armas de Deus. Quando qualquer dificuldade bater a sua porta, você vai dizer assim para ele, eu estou em vantagem, porque eu tenho as armas de Deus, e as armas em Deus são mais poderosas do que as armas naturais. Estamos em vantagem. Não tem cão que resista às armas espirituais que temos em Deus. Não tem cão que resista ao poder que há no nome de Jesus. E Ele nos entregou poder e autoridade quando disse, eu vou aos céus, mas eu estou enviando o Espírito Santo, e Ele está com vocês, irmão, você é cheio do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, você tem autoridade, sobre toda doença, sobre toda enfermidade, sobre todo espírito do mal que possa tentar assombrar a sua casa, há poder e autoridade no nome de Jesus. Poder, está em vantagem mesmo, meu irmão. Isso, estamos em vantagem.
Estamos em vantagem. Estamos em vantagem. Glória a Deus. E a gente traz hoje pela manhã 3 rápidas soluções sobrenaturais que nós encontramos na palavra de Deus. Isso aqui foi só a introdução, viu, gente? Está começando agora, eu disse para você se preparar. Quais são as armas sobrenaturais que a palavra de Deus traz para a gente como soluções sobrenaturais para as nossas questões naturais? A primeira nós acabamos de ler nesse versículo e eu quero que você anote isso. A primeira arma sobrenatural é tornar todo pensamento obediente a Cristo. Tornar todo pensamento obediente a Cristo. Vamos ler de novo esse texto que a gente acabou de ler lá de 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, que ele fala que a gente vive como seres humanos. Lógico, não vamos viver aqui como um bocado de ET, né? A gente vive na terra, nós precisamos trabalhar, precisamos produzir, temos as nossas responsabilidades, precisamos pagar os impostos, tem que pagar boleto, nós vivemos como homem, mas não lutamos segundo os padrões humanos. E ele continua dizendo, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de fortaleza que possa existir. Essas armas poderosas em Deus, elas são eficazes. E aí ele continua, esse texto que eu quero que a gente se debruce nele. Nós destruímos argumentos, ou seja, sabe quando a sua mente tenta lhe enganar e dizer, ei, não tem jeito não, faça as contas, a matemática não bate não, se 2 mais 2 é igual a 4, não tem como, Deus lhe dá 5, e a sua mente começa a criar argumentos, começa a travar você com argumentos humanos. Eu amo esse texto porque ele diz, ei, nós destruímos argumentos humanos. Deixa eu dizer uma coisa, na matemática de Deus, 2 mais 2 pode dar até 6, 2 mais 2 pode dar 10, porque quem manda é Ele, é do jeito que Ele quiser, não é segundo os padrões humanos, por isso nós destruímos argumentos humanos. E o texto continua, esse texto é um texto para você fazer um quadro e deixar no seu quarto, para todo dia você ler. Nós destruímos argumentos humanos. E toda pretensão, sabe o que é pretensão? É tipo quando algo se levanta assim, só com a intenção de fazer alguma coisa. Rapaz, a pretensão daquela pessoa não é boa. Pronto, toda pretensão, tudo aquilo que tem aparência de querer se levantar contra você, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus diz que tem poder sobre todas as coisas, que não há nada impossível para Ele. Aí vem um diagnóstico médico, não tem jeito. Aí o que é que as nossas armas sobrenaturais dizem? Está vendo esse argumento? Está vendo essa pretensão contra o conhecimento de Deus, que diz que tudo é possível? Nós destruímos isso. Nós destruímos isso. E levamos cativo todo pensamento. Sabe o que é levar cativo todo pensamento, gente? É você tomar as rédeas do seu pensamento. É você controlar o seu pensamento. É quando chegar um pensamento ruim na sua cabeça, você dizer, ei, sai pensamento ruim porque eu estou em vantagem. Eu estou em vantagem, as armas que eu tenho em Deus, elas são poderosas e eficazes. É você começar a pegar o seu pensamento, tomar o controle do seu pensamento e dizer, ei, quem manda aqui não é você não, mau pensamento, sai para lá, porque o meu pensamento é que eu sou poderoso em Cristo Jesus, nele eu sou mais do que vencedor. Meu filho, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presente, nem passado, nem porvir, nada, nenhuma outra criatura poderá te separar do amor de Deus. Nele você é muito mais do que vencedor. É nisso que você tem que pensar. Toma o controle do seu pensamento, irmão, porque só o que tem por aí é notícia ruim. Basta você ligar o jornal, que eu não lembro qual foi a vez que eu liguei o jornal para estar passando uma notícia boa. Mas tem gente que parece que gosta de celebrar notícia ruim. Vai almoçar e assiste aqueles jornais que é o povo morrendo, passa o povo aberto no meio da rua. Misericórdia, irmão, enche o teu pensamento de coisa boa, toma o controle do teu pensamento. Deus continua sendo Deus, Ele continua poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir ou pensar. Enche o teu pensamento disso, toma o controle, toma as rédeas do teu pensamento, irmão. Eu gosto muito dessa expressão de tomar as rédeas, porque é tipo como você controla um cavalo. Você sobe em cima do cavalo, eu nunca andei de cavalo não, mas você sobe em cima do cavalo, toma as rédeas e quem controla aquele animal é você. Pronto, faça isso com o seu pensamento. Controle o seu pensamento. Quando vier um pensamento ruim, troque ele por um pensamento bom.
Quando vier um pensamento ruim dizendo que seu filho não vai dar para nada, que ele não vai prestar, que ele está andando com quem não presta, começa a colocar pensamento bom na sua cabeça sobre o seu filho, sobre a sua família. Diz, vai sim, porque ele é ungido do Senhor, e comece a orar sobre a vida dele, comece a declarar sobre a vida dele, porque tem jeito para a sua casa sim, e você está em vantagem, porque as armas que você tem são poderosas em Deus, são maiores do que as armas naturais. Toma o controle do seu pensamento, irmão, não deixa o diabo botar coisa ruim na sua cabeça não. E você vai experimentar as soluções sobrenaturais. Torne cativo, torne obediente todo pensamento. O texto diz, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Torná-lo obediente para Cristo. Amém? E por muito tempo, as pessoas meio que, como é que eu posso dizer, banalizaram expressões, como se questões psicológicas não existissem. O povo tudo diz, isso é psicológico. Isso é psicológico. Como se a mente não tivesse valor. As pessoas estão fazendo problema. Isso é psicológico. Eu já ouvi até gente dizendo que chuva era psicológico. Neblinando assim, a pessoa, não, a chuva não é psicológico. E nós não estamos aqui para desvalorizar aquilo que é psicológico, muito pelo contrário. Essa solução sobrenatural é muito mental, é para você tornar o seu pensamento obediente a Deus, para que o seu psicológico comece a pensar nas coisas que vêm de Deus. Não subestime a sua mente, irmão. Existem muitas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que acontecem na mente, na alma, que têm resposta no corpo. Pessoas que adoecem por causa de problemas na mente, por causa de problemas na alma. Então não pense que estamos desvalorizando isso, muito pelo contrário. Mas nós trazemos nessa manhã uma solução sobrenatural para isso. Torne o seu pensamento obediente a Cristo, amém? Leia comigo um outro texto. Esse texto é outro que é para você fazer outro quadro. Você vai encher o seu quarto de quadro com versículos nessa semana, para todo dia ler. Leia comigo lá em Filipenses 4, versículo 4. Entra aqui porque isso aqui vai ajudar muita gente. A aula do professor Carlinhos hoje. Mas leia comigo antes o versículo. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer, o apóstolo Paulo é bom porque ele enfatiza, para não passar despercebido quando a gente estiver lendo. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu vou dizer de novo, novamente eu vou dizer, alegrem-se, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nossa, gente. Nossa, essa palavra aqui para mim é como um bálsamo, sabe? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ações de graça, ou seja, com gratidão, em tudo, orando e sendo grato, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, olha a solução sobrenatural, olha a arma poderosa, que não tem ansiolítico no mundo que seja mais poderosa do que essa arma, e a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vai blindar o seu coração contra as coisas ruins. Se alegre, lance a sua ansiedade, pegue os seus pedidos e coloque diante de Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará, blindará a sua mente e o seu coração. E olha o próximo versículo como é poderoso. Finalmente, irmãos, um outro remédio para você melhorar a sua mente hoje. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Irmãos, e por que eu trouxe esse quadro? Eu trouxe todas essas características dos pensamentos que a gente tem que ter. E eu quero que você guarde essas características. Eu sei que a minha letra não é a mais bonita do mundo, mas eu quero que você guarde essas características, porque aí quando vier um pensamento na sua cabeça, você vai ter que passar ele por esse checklist. Sabe quando você não está conseguindo dormir porque está com um pensamento na cabeça? Pois pronto, agora você vai passar por esse checklist. Se ele passar por isso aqui tudinho, vale a pena você pensar nisso. Se falhar em algum desses quesitos aqui, você já pega esse pensamento e diz, não vale de nada. Olha só, primeiro o texto diz, tudo que for verdadeiro. Quando você pensar um negócio, você vai pensar, peraí, isso é verdadeiro? Ou é algo que eu inventei? Ou é mentira?
sei lá, falaram alguma coisa sobre você, é verdade isso? Não, não é mentira. Então não vou nem pensar. Mas se for verdadeiro, é verdadeiro. Então vou pensar nisso. Mas tem mais coisas. É nobre, ou seja, é algo rico, é algo que acrescenta, é algo nobre. Isso é nobre. Não, não é. Então você já corta. Se não for, já corta. Pode até ser verdadeiro, mas não é nobre, corta. Se é nobre, vou pensar nisso. É correto? Isso que você está pensando, você está colocando na sua mente, é correto? Esse esquema que você está tramando, é correto? Se não for, você já corta esse pensamento, troca por outro. Mas se for, vou dar audiência sim para esse pensamento. É puro. É um pensamento puro. Deixa eu ver se passou, é puro. Se não for, você já corta esse pensamento, já troca por outro. É amável? É um pensamento amável? Então pronto, eu vou pensar nisso. É de boa fama? Pensa, cheque. É excelente? Se tiver excelência naquilo que você está pensando, sim, passa no teste também. É digno de louvor, ou seja, é digno de elogio, é digno de louvor, é algo que Deus vai olhar assim e diz, nossa, isso é bom. Sim, pronto, se passar por todos esses quesitos, pode pensar nisso, que esse pensamento vem de Deus. Mas se não passar nesses quesitos, meu irmão, troca esse pensamento. Toma as rédeas do seu pensamento e diga, eu não vou pensar nisso não. É pensamento de escassez, começa a vir na sua mente assim, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Muda o pensamento, meu irmão, vira o disco. Não quero saber de bem, não vou ter dinheiro, pois se organize para viver melhor no próximo mês e pagar no próximo mês também. Mas não fique preocupando nisso não. Fique gastando sua energia com isso não. Comece a pensar nas coisas que vêm do alto e declarar, o Senhor é o meu provedor, é o Senhor quem me ajuda, o Senhor, se Ele quiser, Ele transforma em Senhor e eu pago minhas contas. Comece a transformar a sua mente. Tome o controle da sua mente, meu irmão. Porque se você não tomar o controle da sua mente e tornar os seus pensamentos obedientes, ou seja, com essas características aqui, se você não fizer isso, você vai estar alimentando a sua mente com coisa ruim. E deixa eu dizer uma coisa, isso diz lá em Provérbios, assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Salomão disse isso em Provérbios. Assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Ou seja, aquilo que você dá mais audiência na sua mente, cedo ou tarde, se transforma em realidade. Mas quando temos essas ferramentas poderosas em Deus e tomamos o controle da nossa mente, você pode mais uma vez bater no seu peito e dizer, ei, eu estou em vantagem, porque as armas que eu tenho são poderosas em Deus. Se você crê nisso, você celebra o nome de Jesus mais uma vez. Muito obrigado, gente. Pode tirar esse quadro, glória a Deus. É uma ferramenta poderosa. Uma segunda ferramenta poderosíssima que nós encontramos em Deus, uma solução sobrenatural para fortalecer a nossa fé, é o jejum e oração. Orar e jejuar. É engraçado porque às vezes a gente vê na palavra de Deus que isso é poderoso, a gente acha bonito quem faz, mas nem sempre a gente está disposto a fazer isso. Mas pense numa disciplina sobrenatural que nos ajuda, é orar e jejuar. Olha o que diz lá em Mateus no capítulo 17, a partir do versículo 14. Eu amo esse texto também. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataque e tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí Jesus respondeu, ô geração incrédula, falta de fé, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada é impossível para vocês. Mas aí ele diz, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por que eu amo esse texto? Lá em Marcos 9 você vai encontrar a descrição do mesmo texto, e eu amo porque o homem, quando ele pede ajuda ao Senhor, ele diz, você crê que eu posso fazer alguma coisa? O homem diz assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu amo a honestidade dele, sabe, em dizer, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu reconheço que eu não creio o suficiente.
E uma ferramenta poderosa que Jesus nos entrega nesse texto aqui, para fortalecer a nossa fé, é o jejum e oração. É o jejum e oração. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que é jejum? Jejum não é barganhar com Deus, não é fazer uma troca. Vou fazer um jejum aqui para mudar o coração de Deus, Deus vai mudar de opinião. Deus não é homem para mudar, não é homem para que minta e para que se arrependa, não, Ele não vai mudar de opinião. Mas o jejum, ele mortifica a nossa carne. O jejum, ele nos ajuda a entender que a vida não é isso aqui, ó. Não é coisas materiais, não é coisas palpáveis. O jejum, ele nos ajuda, é uma ferramenta sobrenatural para nos ajudar a fortalecer ainda mais a nossa fé, de que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. O jejum é uma arma poderosa que nós temos à nossa disposição para aumentar ainda mais a nossa fé, de que tudo que importa é o poder que há em Jesus, como ele disse, nada é impossível ao que crer. E eu amo porque Jesus fala isso. Esse tipo de coisa aqui, você tem que ter muito jejum e oração. E às vezes a gente pensa, não é porque o jejum e oração, o diabo tem medo do jejum e oração. O diabo tem medo da sua fé, meu irmão. Porque quando você acredita que Deus é poderoso para fazer, quando você coloca na sua mente isso, que Deus é poderoso para fazer, não tem cão que resista. Por isso precisamos tornar esse hábito, essa disciplina espiritual na nossa vida, que é o jejum e a oração. Podem considerar isso antiquado, pode considerar isso, essa é coisa do passado. Não, meu irmão. Jejum e oração é uma ferramenta poderosa que temos à nossa disposição para fortalecer a nossa fé. É uma solução sobrenatural. Jejum e oração. Olha o que diz lá em Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, meu irmão, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. O jejum nos ajuda a vestir-se de fé, a crer. E deixa eu dizer uma coisa, as armas que você precisa, Deus já entregou na sua mão, mas a munição que você precisa se chama fé. As armas Deus já te entregou, meu irmão, mas a fé é você quem exercita. Comece a jejuar, meu irmão. Comece a orar, meu irmão. Se tem algo que você não consegue alcançar com a sua força natural, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, não há nada impossível para Deus, não há nada que Ele não possa fazer, mas você precisa fortalecer a sua fé, e não tenha medo de ser honesto com Deus, como aquele homem que disse, Senhor, eu acredito, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade, aumenta a minha fé, porque Ele atende a nossa oração, Ele atende o nosso pedido. As nossas armas são poderosas em Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você está em vantagem. Você está em vantagem. Repita isso comigo mais uma vez, eu estou em vantagem. Porque as minhas armas estão em Deus. Celebre o nome de Jesus mais uma vez. E uma terceira solução sobrenatural que nós trazemos aqui, na verdade nós vamos praticá-la agora mesmo, é viver a mensagem da ceia. Viver a mensagem da ceia, não simplesmente o ritual da ceia, mas a mensagem. Lá em 1 Coríntios no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 23: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Carlinhos, o que é que isso tem a ver com as disciplinas sobrenaturais?
para as questões naturais, deixa eu dizer uma coisa: quando você toma a ceia, quando você participa de um momento como esse, como o próprio texto diz, você faz isso em memória. Não há poder na liturgia em si. O pão que você vai comer aí é um biscoitinho, na verdade, você vai comer agora. Um suco de uva, representando o vinho. Não há poder nesses elementos. Mas ele disse: façam isso em memória de mim. Meu irmão, todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, coloque na sua mente uma coisa: Ele morreu em meu lugar. Eu estou salvo, eu estou livre. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz está sobre Ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Todas as vezes que você participar de um momento como esse, renove a sua mente com a mensagem de que Jesus já venceu tudo aquilo que você precisava vencer. Ele já fez tudo aquilo que você precisava fazer para que o seu corpo fosse curado, para que a sua mente fosse curada. A mensagem da ceia tem a ver com entender que o nosso velho homem morreu e uma nova vida nós recebemos em Jesus Cristo, e tudo que precisamos está nele. A Santa Ceia é sobre isso, sobre entender isso, e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos renovar a nossa mente agora com essa mensagem de que Jesus levou sobre si, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Talvez você pergunte: Carlinhos, quem é que pode participar de um momento como esse? Eu não fui batizado, eu não sou nem dessa igreja. Na verdade, esse momento é para todos que acreditam. O texto fala que quem comer e beber sem discernir, esse é melhor que nem coma. Ou seja, tem a ver com entender. Se você não discerne nesse momento, é melhor nem participar. Mas se você entende o que é esse momento, se você entende que esse momento tem a ver com fé e não com o que você fez, tem a ver com o que você fez no passado, tem a ver com acreditar no que Ele fez por você. Quando você entende isso, meu irmão, você se sente em vantagem. E nós vamos participar da ceia agora com esse entendimento: eu estou em vantagem, porque as armas que eu tenho são poderosas em Deus. Nós vamos louvar, e enquanto louvamos, os nossos voluntários vão começar a entregar os elementos por você. E eu peço que todos esperem para que a gente ceie juntos. Mas tenha isso em mente agora. Comece a renovar sua mente agora, enquanto os voluntários entregam os elementos. Comece a colocar isso em mente: eu estou em vantagem, porque Ele levou sobre si, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si, Ele é poderoso. E enquanto nós louvamos e recebemos os